Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o Felipe Cerchiari, pronunciei certo? Perfeitamente. Felipe, é um prazer te conhecer finalmente. Eu sou mega fã do seu trabalho, acho lindíssimo, mas, enfim, o público vai saber um pouquinho melhor sobre a sua história e a sua obra daqui a pouco. Eu queria começar te perguntando onde é que você está, no mundo e como é que está indo o seu ano de 2020? Super legal. Obrigado, Renata. É um prazer, né? Eu já faço parte da Alfa há algum tempinho e a gente está conseguindo se conhecer pessoal, porque isso aqui é pessoalmente agora, né? Então, pessoalmente agora, obrigado pelo espaço. Eu estou em São Paulo, na capital paulista, dentro da minha casa, de home office. A gente vai falar um pouquinho Oi. disso também. Eu estou de home office do meu emprego um e do meu emprego 2. Pois é, para você deve ser complicado, né, nos dias de hoje não poder viajar e ir para os lugares maravilhosos que você costuma visitar. Mas como é que tá indo o seu ano de 2020? Eu sei que está sendo um pouco diferente para todo mundo, um pouco, para ser assim, ah, minimizar um pouco, né? Mas como é que tá indo para você? Tá sendo um ano bem diferente, né? Eu acho que, enfim, a gente vive uma crise que ninguém gostaria de estar passando, mas dado que a gente está vivendo ela, eu também estou tentando aproveitar esse momento para reinventar minha vida, reinventar minha carreira, reinventar meu trabalho. E está sendo bem interessante nesse sentido. Eu comecei ao longo de 2020 um projeto de produção das minhas obras sob medida, né? Então, esse, por exemplo, é um quadro meu. E esse negócio eu comecei quando eu entendi que as pessoas iam ficar mais tempo dentro de casa, que as ocasiões estavam mudando. Então, também foi um momento de reflexão para gerar transformação. E nesse sentido, está sendo bem interessante e eu estou otimista. Eu acho que algumas mudanças que eu fiz ao longo desse ano vão gerar bastante frutos aí para frente. Não, com certeza, a gente está aqui torcendo para que gere sim. E Felipe, conta assim, você podia contar pra gente um pouco sobre como você se transformou em fotógrafo, qual que é o seu background aí, né? Eu sei que você tem essas duas carreiras em paralelo, mas para quem não conhece, quem é o Felipe Cerchiari como fotógrafo e como isso aconteceu na sua vida? Muito legal. Bom, eu sou nascido no interior de São Paulo, né? E desde sempre eu gostei muito da natureza, né, de me enfiar no meio da mata e curtir um pouquinho desse clima. E eu fui crescendo, fui vindo para São Paulo, acabei entrando para a Ambev há 13 anos atrás e hoje eu cuido de todas as inovações alcoólicas da Ambev. Então, esse foi o meu primeiro emprego, na verdade, o de executivo. Só que quando eu estava com 2, 3 anos de Ambev, me mudando um pouco, né, entre cidades, eu fui morar no Nordeste por 4 anos, eu morei no interior de São Paulo, Recife, Salvador, né, no Nordeste. Eu comecei a entender que eu estava muito fechado naquele mundo e eu queria conhecer gente diferente, eu queria explorar mais lugares e eu entrei para fotografia. Isso foi 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás. E eu aprendi, eu comecei a seguir alguns fotógrafos, a fazer workshop, me conectar com eles. E eu assumi essa carreira de fotógrafo também. E essa é um pouco da minha vida. E no final das contas, eu acho que o sentido da minha obra é você conseguir trazer um pouco desse clima, né, do mundo lá fora, da natureza, dos animais, das árvores, do mar, trazer um pouco desse clima para dentro das casas, né? E eu vejo que isso transforma muito o ambiente, muda o clima da casa, muda a atmosfera do lugar. E aí eu me apaixonei por isso. Sim, muito interessante ouvir você falando isso, porque eu tenho mega interesse também por sustentabilidade, natureza, e uma coisa um tópico que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, essa questão da divisão que a gente criou entre o ser humano e a casa e o mundo externo, né? Então, acho que você, como você disse, através das suas fotos, trazer essa lembrança de que existe um mundo lá fora, ou para dentro das nossas casas faz com que as pessoas se sintam mais conectadas com a natureza
e talvez mais responsáveis, eu espero, né, com o nosso mundo. Com certeza. E sabe o que é interessante? Eu acho que eu encontrei uma união entre meus dois trabalhos no final das contas, né? E eu acho que eu tô muito nesse mundo para ajudar ou participar da transformação da vida das pessoas. Então, seja fazendo isso através da fotografia, seja fazendo isso através dos produtos que a gente lança. Então, quando eu vou lançar algum produto, toda essa transformação que você falou de sustentabilidade, de propósito, ele está contido na minha obra fotográfica, está contido nos meus produtos, está contido quando eu dou uma aula numa universidade, sabe? E eu gostei disso, assim, eu gostei desse papel que eu encontrei para o meu trabalho. Não, demais isso. Aqui eu estou mostrando um pouco das suas fotografias. Tem alguma em específico que você gostaria de comentar? Ah, assim, a obra em si, ou talvez uma viagem, uma série que te marcou mais? Não sei. São todas Eu lindas. gosto. Tem uma que você colocou aqui, ó, que é essa da direita, que são umas vistas dos Lençóis Maranhenses. Aliás, dica de viagem, Lençóis Maranhenses, talvez um dos lugares mais bonitos que eu já fui no mundo. Que é E o que está essa... também, não é? Oi? E É é o a que está foto. atrás de mim também, exatamente. E essa etapa da viagem, inclusive, ela foi muito interessante porque a gente alugou um avião e pediu para tirarem as portas do avião, né, um monomotor. E essa aqui não foi um drone, foi uma aventura da gente a 200 quilômetros por hora, sobrevoando os lençóis com as nossas câmeras do lado de fora, tentando capturar de forma mais vertical possível essas vistas. E eu gosto especificamente dessa que você abriu, porque é uma fotografia não óbvia dos lençóis, né? Porque é uma lagoa já secando, então você vê uma outra obra aí, né? Você está vendo todo um marmorizado e umas conexões que são feitas. Essa obra me lembra muito o teto da Capela Sistina, assim, se você olhar direitinho, você começa a enxergar formas humanas, de mãos se conectando, de pessoas ali, e isso, enfim, veio para minha cabeça quando eu fui editar essas fotos dessa viagem. Essa viagem foi incrível. Não, com certeza. Eu adoro também visões de longe, que às vezes quando você não presta tanta atenção, você vê um abstrato e daí depois você vai olhar, ah, não, isso daí é uma lagoa, ou é, enfim, um detalhe da Capela Sistina. Eu gosto muito, né? Tanto é que tipo, a gente tinha conversado sobre essa obra. Exato, essa aí é especialíssima. E eu já produzi ela, eu conectei essa foto com mais duas, e eu fiz uma vez uma versão de 3 metros dessa obra. Ficou incrível, incrível. Nossa. E, Felipe, me conta agora um pouco sobre inspirações. Tem algum artista que te inspirou a começar o seu trabalho, que te inspira hoje nos dias de hoje? Ou não sei, o que é para o Felipe o que traz inspiração para você criar como artista? Muito legal. Assim, acho que tem. Primeiro, né? A primeira coisa que eu fui buscar foram nas referências fotográficas mesmo, né? Então, o próprio Peter Lik, o australiano, para mim é incrível o trabalho dele, como ele conecta, como ele traz a natureza também para as nossas vidas. E aí eu comecei a ver nos fotógrafos brasileiros, né? E eu tive a oportunidade de viajar com o Cristiano Xavier, que é um fotógrafo da National Geographic, e ele é incrível, ele me ensinou a olhar para as formas, né? E quais eram as histórias que estavam atrás delas. Mas tem uma coisa que eu acho que realmente é uma inspiração para mim, que não vem da fotografia, que na verdade é o design brasileiro. Né? Então, eu adoro o design, né? Os designers brasileiros. Na minha casa, ó, eu acho que vai dar para ver aqui, Pode eu mostrar. tenho uma mole do Sérgio Rodrigues, Ah, eu tenho uma mesinha do Jorge Zalzupin. Enfim, minha casa ela é inteira de móveis brasileiros, que eu acho que a gente tem coisa tão linda aqui, uma criação tão autoral, que é uma super inspiração para o meu trabalho, sabe? não, com certeza, muito bom gosto. Acho que tanto suas obras quanto sua casa, assim, são encantadoras. E vamos falar agora de um momento, assim, de inflexão para você, onde as coisas mudaram. Pode ter sido uma coisa boa, uma coisa ruim, mas o que te fez chegar onde você está hoje? Eu diria que foi quando eu me mudei, quando eu entrei para a Ambev, meu primeiro emprego foi em Recife. E foi muito interessante, porque a Ambev, ela está em todos os cantos do país, e foi realmente um momento que eu pude me conectar com as pessoas de verdade, sabe? Você poder entrar numa comunidade, você poder entrar numa região mais pobre, numa mais rica, você interagir com as pessoas diferentes, eu acho que isso para mim foi muito revelador, assim, de quem é o brasileiro, quem são as pessoas, o senso de comunidade, como
como as pessoas se conectam para ajudar um ao outro. E eu acho que isso transformou minha vida. E foi, na verdade, foi o começo da transformação da minha vida. Acho que a maior transformação ainda em Recife foi quando eu conheci minha esposa, e a gente se casou já há 6 anos. E eu acho que ela tem muito disso, né? Do senso de família, do lar, dos valores. Eu acho que isso também é muita parte muito importante do meu trabalho, sabe? De primeiro, conseguir trazer esse clima de fora para dentro de casa, da natureza para dentro de casa, mas não é só sobre a beleza, é sobre o que está por trás da natureza, de ser uma coisa eterna, de ser uma coisa permanente, de ser uma coisa, enfim, enraizada, né? Então, acho que isso tudo vem muito, acho que, da minha relação com a minha esposa. Não, muito legal saber de tudo isso. É interessante, é mais interessante ainda olhar para suas fotos sabendo da sua história. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos que a gente tem com essa série de entrevistas que a Alfa começou a fazer, como eu disse, em março desse ano, de mostrar um pouco do mundo dos nossos artistas, colaboradores, através das suas próprias palavras, e saber um pouco dessa história para a gente apreciar ainda mais o que a gente está vendo ali através da tela do computador ou em casa. Então, muito Eu legal. adorei, adorei. Obrigado pelo espaço. Uma última pergunta agora, já que a gente está chegando no final. Eu queria saber como é que você vê a sua carreira como fotógrafo se desenvolvendo no futuro. E se você tem algum plano, projeto aí que talvez tenha ficado um pouco na gaveta durante 2020, mas que você quer desenvolver olhando para frente, ou pode ser tipo, de uma forma mais geral, assim, como é que você vê a sua carreira se desenvolvendo? Incrível. Não, assim, eu tenho pensado bastante sobre isso e o que eu converso com os meus clientes, assim, né? Eles me relatam bastante essa mudança do ambiente quando você coloca uma fotografia. Talvez o projeto que eu ainda não consegui formalizar, mas que eu vejo para o futuro, é como é que eu exponencializo essa experiência, como é que eu exponencializo esse aconchego. Então, tenho pensado algumas formas, né, de trazer para junto da fotografia, do quadro impresso, alguma fonte de ambientação com a música ou com um vídeo que você abra e você veja um pouco do vídeo da viagem, da história por trás daquela fotografia, mas que tenha muito mais a ver, menos com tecnologia e mais a ver com essa exponencialização do mood, né? É isso que eu estou planejando aqui. Tem duas linhas aí que eu pretendo seguir, que tem a ver com tecnologia, de você adicionar um pouco dentro do celular, né, ao apontar para a tela uma extensão do quadro, da viagem, do que estava por trás. Enfim, venho trabalhando nisso. Quem sabe essa união entre minha cadeira de inovação numa grande empresa e a fotografia também possa surgir alguma coisa autoral interessante. Acho que essa é uma linha. E a outra é que minha mãe, ela também é artista plástica, né? E eu tenho feito algumas obras em que ela faz uma intervenção na minha fotografia. Então, meio que duas gerações de artistas, o meu olhar na fotografia e o olhar dela como artista fazendo uma intervenção para a gente aprimorar a história daquele momento. Então, tenho algumas iniciativas que devem migrar para esse lado também. Não, muito legal. A gente está ansiosos agora para ver tudo isso acontecendo. Vamos acompanhar de perto o que você vai apresentar aí para o mundo. E agora, para encerrar mesmo, eu sempre finalizo a entrevista pedindo para os nossos artistas dividirem com o público quais foram os seus segredos durante a pandemia para você conseguir se manter são. Então, daí são recomendações assim básicas. Pode ser tipo, um livro que você tenha lido, um filme, uma série, não sei, talvez uma prática, cozinhar ou fazer um esporte. O que foi que para você te fez manter a cabeça erguida e continuar feliz durante todos esses momentos de desespero? Eu acho que assim, eu sempre tive isso na minha vida, né? A gente tem que controlar ou focar nas coisas que a gente pode controlar. No que a gente pode controlar, não adianta você colocar muita energia ali que você só vai ficar ansioso. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer desde o começo dessa pandemia, dessa jornada, foi olhar para mim e para o meu negócio e pensar o que eu posso fazer diferente para abraçar a nova realidade, né? E não esperar a crise passar, esperar isso tudo acabar para voltar à normalidade. Então, eu acho que isso ajudou bastante a você não ficar com aquele sentimento de tensão apenas, porque você começa a vislumbrar coisas diferentes e começa a aplicar essas coisas diferentes. Acho que essa é uma coisa. E a outra coisa, assim, você também tem que
buscar referências em outros lugares, em outros territórios. Não adianta você ficar só dentro da fotografia para melhorar a sua fotografia, né, na minha visão. Então, por exemplo, uma série que eu adorei assistir no Netflix foi aquela do Axé, que conta a história da música baiana. E é impressionante, através da voz dos artistas, né? E é impressionante você ver e você sentir a cada onda o que vinha diferente, qual era a visão que aquele artista colocava sobre a música, como é que ele se via mudando o direcional e criando uma nova era ali. Depois vinha o próximo e fazia isso. E eu acho que Uhum. isso para mim ficou marcado também, né? E eu tenho essa vontade, assim, de dentro da fotografia, o que eu, Felipe, vou poder trazer para ir mudando essa trajetória e trazendo o não óbvio, trazendo o autoral, sabe? Essas Quem talvez sabe sejam as os minhas filhos viram recomendações. terceira geração de artista na família vão suplementar isso. É isso aí, é isso aí. Bom, Felipe, muito obrigada. É um prazer imenso falar com você, saber mais da sua história, da sua prática. Ah, assim, virei mais fã ainda. E para quem está assistindo a gente, muito obrigada. Até a semana que vem e fiquem ligados que tem muito mais histórias incríveis para ver por aí, tá bom? Tchau. Valeu, Rê. Parabéns pelo projeto. Agora eu vou